Olá pessoal, eu sou Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e horror. Hoje, em nosso segundo episódio, iremos explorar a história de Ravenloft, como um cenário de Dungeons & Dragons através de suas muitas edições. Hour of Raven. Ravenloft. O que esta palavra significa, afinal? Ravenloft é o nome do castelo do Conde Strahd von Zarovich, que por sua vez é o nome de uma das mais famosas aventuras de RPG oficialmente lançadas para Dungeons & Dragons, e seu sucesso inspirou ainda um cenário de campanha com o mesmo nome. Confuso? Pois é. Bem, vamos esclarecer. Ravenloft é uma aventura oficial de Dungeons & Dragons, lançada inicialmente em 1983, quando Tracy e Laura Hickman, os famosos escritores que ajudaram a criar e solidificar o universo de Dragonlance, decidiram escrever uma aventura de horror. A aventura, que já estava em desenvolvimento há algum tempo, pretendia modificar o meio pelo qual os seus jogadores lidavam com os monstros clássicos, como vampiros. A ideia era construir uma aventura com um vampiro que fosse realmente único e assustador. Um grande vilão, perigoso e memorável, não apenas mais um monstro com estatísticas definidas e que seria facilmente despachado pelos jogadores. A aventura foi lançada como um módulo I6 com o nome de Ravenloft e se tornou um grande sucesso. O produto descrevia os heróis tendo que enfrentar o infame Conde Strahd von Zarovich, um antigo e poderoso conde vampiro inspirado no famoso Conde Drácula, e adentrar em seu sombrio castelo nas terras da Baróvia, chamado de Castelo Ravenloft. Nesta aventura, os heróis eram tragados de qualquer campanha, reino ou localidade em que estivessem previamente por uma estranha névoa e chegavam às distantes terras da Baróvia, inspiradas em uma Transilvânia medieval e governadas pelo cruel Conde Strahd von Zarovich. Fugir dessas terras cercadas eternamente pelas brumas era impossível, e os aventureiros se viam obrigados a confrontar o temido vampiro em seu castelo. Com o trágico passado do Conde Strahd e o castelo ricamente detalhados, a aventura contava ainda com um elemento de sorte para definir certos objetivos e localizações de itens importantes para a aventura. Estes elementos eram determinados por uma leitura de cartas realizada pela misteriosa Madame Eva, a líder dos Vistani, uma adaptação para o cenário do povo Romani, às vezes chamados equivocadamente de ciganos. Mais importante que tudo isso, a aventura encorajava o narrador a invocar um clima de horror, escrevendo as cenas em detalhes e criando uma constante atmosfera de tensão. O narrador era encorajado a não simplesmente descrever aos seus jogadores, por exemplo, que eles entram em uma catacumba e encontram uma sala repleta de zumbis, mas sim descrever o cheiro podre que invade as narinas dos aventureiros, enquanto corpos putrefados emergem subitamente de uma sala de tortura parcialmente submersa em água estagnada, com órbitas oculares vazias e repletas de vermes em suas faces. O próprio Conde Strahd von Zarovich era um adversário a ser temido. A aventura sugeria diversas estratégias de combate, armadilhas e truques do temido vampiro e arcano, que tornavam suas ações únicas e deixavam os heróis sempre em um clima tenso, enquanto exploravam seu infame castelo. O sucesso dessa aventura foi estrondoso, tornando-a um dos módulos de aventuras mais vendidos de todos os tempos, sendo a mesma frequentemente listada até hoje como uma das melhores aventuras oficiais de Dungeons & Dragons. Aproveitando do sucesso da aventura com tema de horror, outro módulo foi lançado em 1986, chamado de A Casa da Colina do Grifo. Uma continuação direta da aventura anterior, o módulo de número I-10 trazia de volta elementos que fizeram sucesso na primeira aventura, como a determinação aleatória de objetivos, localização de itens e mistérios da aventura, e colocava os heróis em um outro cenário, as Terras de Mordent. Desta vez, a trama envolvia um alquimista que conduzia experimentos na assombrada Casa da Colina do Grifo, e uma complexa trama que marcava o retorno do temível vilão Conde Strahd von Zarovich. Embora dotada de uma trama bem mais complexa e confusa que sua predecessora, a aventura foi muito bem recebida e contribuiu para a ideia de criação de um cenário de campanha exclusivamente voltado ao horror gótico.
Até então, as aventuras lançadas tinham bebido diretamente da fonte dos contos de vampiro, especialmente do livro Drácula de Bram Stoker. O sucesso dessas aventuras motivou a TSR a abraçar a ideia e lançar ainda novos cenários adaptando outros temas do horror gótico para o RPG de Dungeons & Dragons. Foi então que surgiu um cenário próprio para essas aventuras, batizado homonimamente como Ravenloft, os Reinos do Terror, onde foi desenvolvida a ideia de um semiplano do pavor, uma dimensão que abrigasse diversos reinos e localidades retirados diretamente de outros conceitos e temas do horror. Em 1990 foi então lançado o cenário de campanha de Ravenloft, conhecido informalmente como a Caixa Preta ou o Black Box. O cenário oficial ajudou a definir o tom das aventuras, consolidando os elementos góticos que definiam não apenas os grandes vilões e lords sombrios, criaturas torturadas e fadadas ao sofrimento por seus atos trágicos, mas também os próprios heróis, sobreviventes e aventureiros em um mundo sombrio, trágico e misterioso, onde o mal é prevalente. O produto ajudava ainda os próprios narradores a estabelecer a temática mais sombria e adulta desse cenário, explorando técnicas narrativas de horror e incorporando elementos clássicos do gênero em suas aventuras. Com o cenário lançado, Ravenloft passou a receber a publicação de diversos produtos. Estávamos então na grande e longeva era de ouro de Dungeons & Dragons, que na época era chamado de Advanced Dungeons & Dragons, período mais prolífico em termos de lançamentos e produtos desenvolvidos. Não demorou muito e o cenário já contava com diversos suplementos, livros de regras opcionais, aventuras, romances e até mesmo alguns jogos eletrônicos. O cenário foi revisado em 1994, apenas 4 anos após o lançamento do cenário de campanha original, na caixa conhecida como Caixa Vermelha ou Red Box. O material lançado nessa nova edição reunia diversos elementos que haviam sido introduzidos em suplementos separados e trouxe importantes regras que aprimoravam e acresciam a ambientação para cenários de horror. Foram estabelecidas regras para os testes de poder, em que os heróis que cometiam atos malignos eram lentamente corrompidos até se tornarem monstros, os testes de medo, horror e loucura, que criavam uma mecânica para definir as consequências dos horrores experimentados pelos aventureiros em sua sanidade, e as poderosas maldições, que poderiam ser rogadas contra ou pelos personagens em situações extremas. O cenário sofreu ainda com significativas alterações na geografia dos domínios dos reinos previamente apresentados. Alguns domínios foram excluídos ou realocados das terras centrais por critérios geográficos e climáticos incompatíveis. Outros por terem conceitos de horror que funcionavam melhor em condições de isolamento. Essas modificações do cenário foram também justificadas por um grande evento chamado A Grande Conjunção. Envolveu uma série de 6 aventuras oficiais que completavam os sinais de uma antiga profecia. Ainda na Era Dourada da segunda edição de Dungeons & Dragons, o cenário ganhou ainda mais uma atualização, no livro chamado Domínios do Medo, de 1997. Apesar de não ser lançado como uma caixa e não ter o charme dos acessórios que acompanhavam estes produtos, o livro compensava em conteúdo, trazendo mais uma atualização da história dos reinos de terror e compilando regras próprias e informações sobre os domínios e lotes sombrios. A Era de Ouro de Dungeons & Dragons, entretanto, estava chegando ao fim, e era chegada a hora de uma já aguardada evolução e modernização do sistema de regras. Em 2000, foi lançada a terceira edição do jogo, que voltou a ser chamado apenas de Dungeons & Dragons, e revisou todo o sistema de regras até então utilizado. O cenário de Ravenloft sofreu mudanças ainda mais drásticas. A Wizards of the Coast adquiriu os direitos de Dungeons & Dragons da falida TSR, e decidiu focar suas publicações quase que inteiramente no popular cenário de Forgotten Realms. O cenário de Ravenloft foi licenciado para a empresa White Wolf, responsável pelos excelentes RPGs da linha Storyteller e Mundo das Trevas, e passou a ser publicado por essa companhia. Além da necessária adaptação das regras e cenários de Ravenloft para o novo sistema da terceira edição de Dungeons & Dragons, o cenário foi ainda atualizado em sua história. Alguns problemas de copyright, entretanto, fizeram alguns personagens icônicos desaparecerem do cenário, como o Cavaleiro da Morte, Lord Soth, que pertencia originalmente ao cenário de Dragonlance, e os Lords Sombrios Vecna e Cass, originalmente vindos do cenário de Greyhawk. Apesar destes contratempos, o cenário foi bem desenvolvido pela White Wolf,
que aprofundou no detalhamento de diversos domínios e lords sombrios, dando ainda mais consistência ao cenário de Ravenloft como um local único e vívido, com uma história própria, e não apenas o local para onde enviar seus jogadores para aventuras isoladas de Halloween. Os direitos de publicação e licenciamento de Ravenloft retornaram mais uma vez para Wizards of the Coast em 2005, que aproveitou ainda o final da era da terceira edição para relançar mais uma vez uma releitura da aventura original de Ravenloft, desta vez com o título Expedição ao Castelo Ravenloft, inserindo mais uma vez aventureiros face a face contra os perigos do castelo de Conde Strahd von Zarovich. Com o lançamento da polêmica quarta edição do sistema de regras, ficou a expectativa de que o cenário recebia uma nova atualização. A Wizard chegou a anunciar o relançamento do cenário como um projeto futuro, mas o produto foi cancelado por motivos até hoje não esclarecidos. Apesar disso, durante esse período, a Wizard chegou a publicar alguns romances ambientados no cenário, embora nenhum deles se passasse em algum domínio previamente conhecido. Houve ainda, no cenário da quarta edição, uma alteração da cosmologia de Dungeons & Dragons, e o semiplano do pavor e os poderes sombrios foram oficialmente inseridos no plano das sombras, uma espécie de plano espelho da nossa realidade, permeado por sombras e pela morte. Com a chegada da quinta edição, a expectativa é de que o cenário ainda seja novamente lançado e atualizado pela Wizards of the Coast. O lançamento da campanha Curse of Strahd foi uma notícia de sabor agridoce. O belíssimo suplemento traz novamente a aventura original de Ravenloft em sua íntegra, com algumas pequenas atualizações e modernizações. Além disso, ela cria toda uma campanha para ser jogada no interior da Baróvia, as terras de Conde Strahd von Zarovich, que é ricamente detalhada com novas localidades e mapas. O lado negativo, entretanto, é que embora o semiplano do pavor seja mencionado, ele é totalmente ignorado no suplemento, que trata a Baróvia como uma terra cercada pelas brumas, sem contato com o mundo exterior. Além disso, a mudança do passado de alguns personagens e eventos dão a entender que não haverá respeito pela continuidade do cenário, que estava sendo previamente desenvolvido, que se continuar a existir, deverá sofrer grandes alterações ou até mesmo uma total renovação. Se ainda veremos mais de Ravenloft na quinta edição, não sabemos. Se levarmos em conta que a aventura Curse of Strahd foi bem recebida pela crítica e pelo público, podemos manter alguma esperança nesse sentido. Apesar disso, não há indícios ainda que a Wizards of the Coast esteja planejando o lançamento de outros cenários clássicos de Dungeons & Dragons, que não o cenário padrão de Forgotten Realms. Só o tempo dirá, entretanto, se este cadáver poderá ser reanimado, ou se apenas veremos seu espectro em alguns relances. Sem novas publicações no cenário de campanha desde o fim da terceira edição, resta àqueles que desejam se aventurar nas misteriosas terras das brumas se debruçarem sobre as relíquias antigas e artefatos esquecidos da segunda e terceira edição de Dungeons & Dragons. Se este é seu intuito, junte-se a nós nesta jornada sombria e inscreva-se neste canal, para que nos aprofundemos nos mistérios dessas terras cercadas de brumas e em seus atormentados habitantes e lordes sombrios.